Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, gente? Mais uma aula de português, professor David. Vamos estudar um novo assunto. Como foi a semana de vocês? Espero que tenha sido muito boa. Final de semana chegando aí, né? Vamos novamente descansar, repor as energias, para depois iniciar mais uma semana abençoada, né? Então vamos lá, colocar o cabeçalho aqui da escola. Ok, pessoal. Bom. Bem, gente, nas últimas aulas, como vocês estavam acompanhando, nós estávamos estudando transitividade verbal. Eu acredito que vocês tenham visto os vídeos que foram postados no YouTube, né, no canal da escola, sobre esse assunto de transitividade verbal, né? Que todo mundo já percebeu que é um assunto muito fácil, muito simples, né? Se refere ao complemento, né? Ao complemento do verbo, né? Não muda nada. Quando o verbo é transitivo, a gente acrescenta o complemento, né? Aquele verbo que precisa do complemento. Quando é intransitivo, é um verbo que não precisa de um complemento, né? Então, tem toda aquela questão do complemento, né? Tudo se refere ao complemento. E a gente vai estudar um pouco mais sobre esse complemento, tá, pessoal? Só que antes da gente chegar lá, a gente vai ver ainda mais dois tipos de verbos. A gente estudou transitivos, verbos transitivos diretos, né, e indiretos. Transitivos diretos são aqueles que precisam do complemento, mas esse complemento não precisa da preposição. Já os transitivos indiretos são aqueles que precisam do complemento, mas esse complemento ele vem seguido da preposição. Por exemplo, o verbo pegar, transitivo direto, tá? Eu peguei um resfriado, né? E o verbo, por exemplo, precisar, né? É preciso, eu preciso de você. Então, como a gente pode ver aqui, o verbo precisar, ele sempre precisa vir acompanhado da preposição de. Eu não posso falar eu preciso você, eu falo eu preciso de você. Tá bom? Então, ele é um verbo transitivo indireto. Já o verbo pegar, ele não precisa de preposição nenhuma. Você pode falar, eu peguei você, eu peguei um resfriado, eu peguei o chapéu, eu peguei, né, o gato, eu peguei, etc. Várias outras coisas. Ele não precisa de preposição, tá bom? Também estudamos os verbos intransitivos. Verbos intransitivos, que são verbos que não precisam de complemento. Como assim, professor? Verbos que não precisam de complemento. Aqueles verbos, pessoal, que por si só já têm o seu significado completo, tá? Por exemplo, o verbo correr, o verbo andar, o verbo sentir, né? O verbo mover, né? Mudar, eu mudei, eu me movi. Então, são verbos que não precisam de complemento. Você não precisa usar eles seguido de um complemento para seu significado estar completo, tá? E o que nós veremos hoje, pessoal, são os verbos bitransitivos, tá? Eita, professor, esse é novo, é? É, pessoal, esse é outro verbo aí que se encaixa nessa categoria de transitividade verbal, tá bom? São os verbos bitransitivos, tá bom? Vem do prefixo bi, que significa dois, tá? Bimestre, né? São 2 meses, trimestre, 3 meses e por aí vai, tá? Então, bitransitivos, a gente já consegue até deduzir qual é a função dele, né? Os verbos bitransitivos, pessoal, precisam de dois complementos. Transitivo só precisa de um. Bitransitivo precisa de dois. Quais são exemplos de verbos bitransitivos? Por exemplo, nós temos o verbo dar,
Por exemplo, eu dei um presente. Só que quando você fala dar, você tem que especificar para quem você deu esse presente, tá bom? Então, o verbo transitivo, ele precisa de dois complementos. Aí, eu dei um presente para Júlio. Então, aqui a gente tem o verbo dar, e a gente vê que ele vem acompanhado de dois complementos, tá bom? O complemento um presente, né, que é o primeiro complemento, e o segundo complemento, que é Júlio, tá bom? Sempre assim, pessoal. Verbos bitransitivos precisam de dois complementos, tá bom? Qual é o outro exemplo, professor, de um verbo bitransitivo? Temos aí o verbo enviar. Enviar é também um verbo bitransitivo, porque a gente diz assim, vamos colocar aqui, Maria enviou uma carta, certo? Maria, ok, pessoal? Voltando, perdão, a internet deu uma caída aqui, tá? Então vamos voltar. Então a gente estava falando sobre os verbos bitransitivos, né? Vamos lá. Eu usei o exemplo com o verbo enviar, não foi? Enviar. Então, Maria enviou uma carta. Vou colocar aqui. Maria enviou uma carta. Então, quando eu digo isso aí, pessoal, Maria enviou uma carta, a gente fica se perguntando, beleza, Maria enviou uma carta, mas a gente vê que está faltando alguma coisa, né, pessoal? Está faltando o quê, gente? Está faltando a gente indicar para quem foi que Maria enviou a carta, né? A gente vai ter que especificar para quem essa carta foi enviada, né? Tem que ter uma pessoa. Então, esse será o segundo complemento. Então, o verbo enviar, ele também é um verbo bitransitivo, tá bom? Precisa também de um complemento. Nesse caso aqui, Maria enviou uma carta para Pedro. Então, aqui, cadê? A gente tem aqui, Maria enviou uma carta, primeiro complemento, para Pedro, segundo complemento, tá bom? A maioria dos verbos bitransitivos, pessoal, eles são verbos, a maioria dos seus complementos, o segundo complemento, na maioria das vezes, vai vir com a preposição para. Vai vir com esse para aqui, tá? Na maioria das vezes, não quer dizer que seja uma regra. É na maioria das vezes, tá? Ele vai vir com essa preposição aqui, para. Então, Maria enviou uma carta para Pedro. É um outro exemplo de um verbo bitransitivo, tá bom? Então, verbos bitransitivos são aqueles verbos que precisam de dois complementos para completar o seu significado, certo? Vamos agora para a nossa página do livro, tá bom? Vou pedir aí que vocês abram na página 264. Página 264.